Boa tarde, Lina. Olá, professor. Tá esperando aí mais gente entrar. Vou avisar os demais. Já Uhum. começou. Deixa eu dar um pause aqui, enquanto o pessoal vai chegando aqui. Então, agora que a gente já tem bastante gente, eu acho que é a turma que eu vejo bastante participação online, né? Temos 16 hoje. E aí, Então, a gente vai dar continuidade hoje. Tá, dando uns bug aqui no computador. Hoje a gente vai dar continuidade ao que a gente estava discutindo, falando na verdade, não só da introdução, a gente viu, então, na aula passada, um pouco dessa introdução do que é o social, né, que a gente discutiu bastante na semana passada sobre essa concepção de social, o social enquanto um problema e não enquanto uma evidência, as questões relacionadas a como a gente vai compreender esse social não como uma coisa em si, mas como um processo que está articulado aí com relações de força no campo historicamente dado, e aí aqui a gente deu vários exemplos, né, discutindo essas relações de força, como é que se configura um social, né, esse chamado social, não só nessa relação enquanto indivíduo-sociedade, né? Como ela fala aqui também no final do trecho, né? Essas relações entre indivíduos ou aquilo que é compartilhado coletivamente entre si. A gente até falou do conceito de coletividade, um pouco, né, dessas relações. Mas entender essa complexidade toda que envolve. E nesse sentido, deixa eu abrir só aqui a minha. Nesse sentido, a gente percebe que quando fala dessa complexidade, quando começa a se falar desse social enquanto um problema, enquanto algo que tem que ser pensado teoricamente e prático, né, no contexto prático, veio muito em decorrência daquelas questões do que a Rosiane Neves da Silva chama desses disfuncionamentos, né? Então quando começa a ver o que a gente vai falar hoje no senso comum, vai chamar de problema social, né, de problemas sociais, então começa a se fazer uma problematização do social, né, construindo esse social como algo a ser estudado e, em decorrência disso, a criação desses, não, como ela fala assim, não só de equipamentos institucionais, né, que vão se transformar nos asilos, nos orfanatos, nos presídios, enfim, né, várias discussões aí nos hospícios, né, do que se construiu enquanto um espaço institucional para dar conta dessas disfuncionalidades, mas também um corpo profissional que pudesse falar sobre isso. Então, como lidar com o social, o que fazer como uma estratégia de administrar esses problemas que aparecem na sociedade, né? Problemas aí nessa concepção, né, que a gente vai pensando aí. Então, é a partir dessas construções, dessa necessidade de se ter teorias e profissionais para falar sobre, né, o social, que vão se constituindo, então, áreas do conhecimento para dar conta disso, né? E aí ela fala lá do serviço social, enfim, a gente vai ver o desenvolvimento das ciências sociais, que não é somente, né, no século XIX, isso vem sendo construído, desculpa, mas também a própria psicologia social, né? Então, hoje a gente vai tentar discutir um pouco, falar um pouco dessa compreensão de psicologia social enquanto origem, tá? Agora a origem da psicologia social. Então, se a gente entende, né, indo aqui para esse início, da onde veio então esse debate sobre, da onde surge uma psicologia social, uma psicologia que vai tentar compreender e estudar o social enquanto problema, né? Inicialmente tentando dar conta dessas questões, dessas disfuncionalidades,
E já num contexto do final do século XX, mais para o final da década de 70, 80 do século XX, começa a fazer uma problematização não mais como uma estratégia de tentar dar conta, né, de administrar, mas de questionar e de desconstruir também essas lógicas, né, de compreensão da sociedade. Então, assim, efetivamente, se a gente for pensar as origens da psicologia social, ela surge, né, no século XX como uma área de atuação da psicologia, para estabelecer uma ponte entre a psicologia e as ciências sociais, né, como a sociologia, a antropologia, a geografia, a história e a ciência política, tá? Claro que aí não só, a gente vai ver que a psicologia social ela sempre vai ter esse atravessamento, né? Esse diálogo com outros campos disciplinares, outros campos do conhecimento. Como até falei anteriormente, não por acaso essa minha busca aí desde a época da graduação em grupo de estudo de psicologia social, o mestrado em psicologia social da saúde, assim, né, com foco mais relacionado a políticas de saúde e tudo mais. Mas no doutorado eu disse, não, agora eu quero entender, então eu quero estudar as ciências sociais para eu aprimorar esse conhecimento da psicologia social, já que a psicologia social, de algum modo, se atravessa e bebe tanto nas águas das ciências sociais, de algum modo, né? Nem sempre foi assim. Quando a gente vai ver, assim, a origem dos primeiros trabalhos, tá, sobre psicologia social, ou que a gente vai considerar como uma psicologia social, no final do século XIX, né, o Gustave Le Bon, no caso, um cientista social, ou seja, ele não era um psicólogo, né? Ele é do campo das ciências sociais. E aí ele apresenta um trabalho pioneiro, que está aí nesse quadro, né, sobre a psicologia das multidões. Né? Então, da onde vem essa questão? Né? Dentro das ciências sociais, e alguns tópicos da sociologia prioritariamente, né, algumas referências da sociologia, tinha muito essa discussão entre indivíduo e sociedade. Né? Só que o foco da sociologia, das ciências sociais em geral, não só da sociologia, não era estudar o indivíduo, e o social nesse indivíduo. O foco das ciências sociais era entender o social, né? E o que a gente vai compreender no momento em que eu estou discutindo o que é cultura, que é uma discussão muito da antropologia, no momento em que eu estou discutindo o que é religião, né? Lá para a sociologia, por exemplo, com uma base do Durkheim, algumas questões assim. No momento que eu estou discutindo o que é economia, se a gente for falar mais do Marx, enquanto referencial também da sociologia, Marx, Durkheim, Weber, né? Grandes referenciais teóricos das ciências sociais, da sociologia mais prioritariamente, essas discussões vão falar de uma complexidade de relações de força que vão se tensionar para tentar explicar o que é como é que ocorre, como é que se desenvolveu os processos econômicos, né? Então, como é que ocorre, como é que se desenvolveu a compreensão de religião numa sociedade, como é que se desenvolve, enfim, né? Então, esse era um olhar da sociologia. Nesse contexto, né, o Le Bon começa a dizer assim, tá, mas além da gente olhar esses processos, essas relações de força numa sociedade em que se vai construir a economia, a religião, enfim, né, o conceito de cultura lá na antropologia e tudo mais, como é que os indivíduos agem a partir dessas relações, né? Será que a forma deles agirem é semelhante? Né? Será que eles agem, se eles estivessem individualmente sozinhos, eles iriam agir da mesma forma do que se eles estivessem em grupo? Qual a importância desses grupos e dessa sociedade na ação humana? Tá? Esses termos vêm das ciências sociais, ação humana, né? Não é dentro da psicologia. Mas ele meio que inaugura um pouco dessa compreensão, apesar de ele estar nas ciências sociais. Porque ele faz um trabalho pioneiro, aí entrando nesse quadro, né, sobre a psicologia das multidões.
né, o trabalho dele. Então, ele vai tentar estudar um contexto um pouco de como as pessoas agem, né, e reagem. Tem alguém pedindo para entrar, gente? Não, né? Qualquer coisa vocês me dão um feedback. Como é que as pessoas agem nesse processo, mas olhando um pouco desse individual. Então, ele sai um pouco do olhar sociológico para tentar pensar aí no individual, tá? Um termo que ele vai mesmo utilizar no trabalho dele. Então, sobre a psicologia das multidões, a proposição básica, né, para o entendimento de ele vai trazendo uma proposição básica para o entendimento de uma emergente psicologia social, tá? Que ainda não necessariamente tinha esse termo, né? Por semelhantes ou dissemelhantes que sejam seus modos de vida, né, das pessoas, suas ocupações, seu caráter ou sua inteligência, o fato de haverem sido transformados num grupo coloca-os na posse de uma espécie de mente coletiva, que é o termo que ele usa, que os faz sentir, pensar e agir de maneira muito diferente daquela pela qual cada membro dele, tomado individualmente, sentiria, pensaria e agiria caso se encontrasse que ele utiliza de determinadas pessoas, indivíduos, ele não fala de determinadas, na verdade, ele fala que é como se fosse um comportamento das multidões, né? Muitas vezes, por mais que não haja nenhum tipo de semelhança ou dissemelhança, e aí o que ele está falando enquanto está travando aí para vocês, porque aqui está dizendo que a conexão está instável. Se tiver alguma coisa travando, vocês me falam. Quando ele fala entre semelhantes e dissemelhantes, tá travando, é? Muito. Eu tô vendo aqui no chat, porque o chat nem sempre aparece, eu tenho que clicar no chat para poder. Ok, na aula, vamos ver aqui. Apesar que eu não tenho nenhuma outra. Deixa eu voltar aqui. Não tem nada aberto, né? Porque às vezes se eu tivesse com e-mail aberto, alguma coisa aberta, eu só abro o Zoom e o slide. Às vezes eu abro o e-mail só para baixar mesmo. Tá travando, né? Tá normal, travou. Como tem para muita gente, e realmente aqui, eu nem sei se eu consigo. De qualquer forma, enquanto a gente vai tentar ver se eu mando uma mensagem aqui para o suporte. Mandei uma mensagem aqui, de repente. Bora ver. Eu vou tentar ir continuando devagar, gente. Mandei um WhatsApp aqui para ver se a gente pede ajuda de alguém do suporte.
Apesar que a internet, né, gente, não é nem uma questão de máquina, né? É a internet mesmo. Tá ok, né? Mas me deem o feedback. Se eu continuar falando, porque às vezes o chat não aparece. A coisa pode interromper pelo áudio, enfim. Que aí eu já mandei uma mensagem, ver se alguém pode vir aqui para dar uma ajuda. Tá. Então vamos caminhando. Vocês me dão um retorno aí, se está dando para entender. Bom, então eu vou voltar um pouco, porque como estava travando, exatamente, a gente vai vendo se consegue ir andando talvez um pouquinho mais devagar para não travar tanto e dar para compreender essa parte. Ok, essa parte do Le Bon, então a compreensão dele enquanto cientista social, isso lá no final do século XIX, tá, gente? Ele começa a buscar, a tentar compreender a psicologia das multidões. O que seria isso, né? É tentar compreender de que forma essas relações, ou seja, de que forma as relações entre um grupo permeiam as nossas formas de agir, pensar e sentir, como ele define, que muitas vezes podem ser diferentes se a gente estivesse isoladamente, né? Então, quando ele vai compreendendo, vou trazer aqui de novo o que ele traz no quadro, ou seja, independente se forem, né, pessoas semelhantes ou dissemelhantes, e quando a gente fala em dessemelhantes, semelhantes ou dissemelhantes, ele não está querendo falar, como é que eu posso dizer, pessoas que sejam iguais enquanto comportamento, enquanto subjetividade, enquanto nacionalidade, enfim, mas ele diz assim, independe. O fato de se estar num grupo de pessoas, né, dentro de um, ele fala muito do grupo, da concepção de grupo, então, né, independente se elas têm alguma questão semelhante ou dissemelhante, sejam seus modos de vida serem completamente diferentes, suas ocupações, o próprio caráter, inteligência, a forma como ele fala, o fato dessas pessoas serem transformadas em um grupo faz com que essas pessoas comecem a sentir, agir e pensar de forma grupal, ou seja, não só de uma forma grupal, mas de forma que haja como é que eu posso dizer? Um modo de criar padrões, concepções, discursos semelhantes. Que talvez, se essas pessoas estivessem em contextos isolados, elas não necessariamente teriam a mesma opinião ou não necessariamente sentiriam da mesma forma do que quando elas estão em um grupo. Vamos dar alguns exemplos do que ele está trazendo aqui, né? E aí tem vários exemplos, na verdade, né? A gente pode pensar em várias questões. Quando o Le Bon vai trazendo essa perspectiva, ele já vai mostrando que, na verdade, esse processo de determinadas construções sociais, discursos sociais que normatizam, que regulam as nossas vidas, fazem com que a gente tenha determinadas ações, sentimentos e pensamentos de grupo, que talvez no nosso contexto individual não necessariamente fossem o mesmo. Desde a gente vai pensar em discussões, como eu falei para vocês, como a gente estava falando na última aula, né? Nas últimas aulas, na semana passada. Quando a gente fala no momento em que eu decido, eu vou criar um padrão de beleza. Criar não, né? Enfim, eu vivencio lá uma criança desde a infância, da adolescência, né? Visualizando um determinado padrão de beleza, ela acaba reafirmando aquele padrão de beleza que está numa representação cotidiana social
que de repente não necessariamente, se ela estivesse num contexto isolado, se ela estivesse dentro da sua vida mais particular, ela ia concordar com aquele padrão de beleza. Então, essas concepções, quando ele fala, quando se está num grupo, né, no momento em que aquelas pessoas são transformadas em um grupo, que eu posso pensar de um grupo micro, então, por exemplo, a PC4TA, né? No momento que vocês são transformados em um grupo, ou seja, no momento em que vocês começam lá no primeiro período e se reúnem institucionalmente, né? Estão enquanto um grupo, ou seja, não necessariamente é um grupo que vocês se escolheram, vocês têm modos de vida em comum, ocupações, enfim. Mas tanto a instituição, os professores, os outros colegas do ESAMAS, né, enfim, começa a dizer, Lina é da Psi4TA, né? O Joelson, o aluno da Psi4TA. Olha, aí já começam a circular determinados discursos sobre aquele grupo. A turma da Psi4TA é muito participativa, ou a turma da Psi4TA é pouco participativa. Essa concepção de grupo talvez promova com que vocês sejam mais ou menos participativos nas relações de vocês, na relação de vocês enquanto grupo. Então, inevitavelmente, vou dar um exemplo, né? A Maria entra no grupo de vocês, entra na turma de vocês. Maria é muito calada, tímida, enfim, não gosta muito de dar opiniões. Vamos dizer que nesse comportamento de grupo, no momento que ela começa a participar da turma de vocês, ela vê que a maioria das pessoas sempre opina, faz perguntas, né? Essa ação grupal, que é o termo que ele vai falar, pensar, sentir e agir, acaba de algum modo fazendo com que a Maria comece a dizer, não, mas todo mundo fala, né? Tem gente que vai, pergunta besteira e não tem problema nenhum, né? Na verdade, quem fala pouco na turma acaba sendo recriminado, acaba sendo, não fala nada, poxa, a Maria está sempre calada, fala alguma coisa aí. E aí, algo que no seu contexto pessoal, ela pode não ser muito falante, ela acaba pelo processo, usando as palavras dele, né? Por participar daquele grupo que está promovendo determinados pensamentos, ações, enfim, ela começa a falar mais, ela começa a participar mais, enfim. Esse é um exemplo muito superficial. A gente pode pensar em exemplos mais macros também, né? Como é que são as nossas relações? Como é o nosso agir em um grupo e como é o nosso agir individual? Como é o nosso agir em sociedade e como é o nosso agir no nosso quarto, nas quatro paredes, né? De que forma eu vou reproduzir discursos, vou tomar atitudes, vou ter determinadas ações, pensamentos. Quando eu estou num grupo maior, então, de repente, eu estou num restaurante e alguém anuncia que está tendo um incêndio. E aí eu começo a ver, ou eu nem escuto, né, o que alguém falou. Alguém falou alguma coisa alta, todo mundo começa a se levantar e ir embora. Eu não ouvi, eu não entendi o que foi feito, mas eu começo a ver todas aquelas pessoas se levantando e indo embora correndo. E a minha atitude deixa eu ir embora correndo também. Se está todo mundo indo embora correndo, alguma coisa está acontecendo, né? Então, vamos lá, né, fazer a mesma coisa que aquele grupo está fazendo. Pode ser que se eu estivesse sozinha e tivesse mais uma outra pessoa lá, eu visse uma única pessoa se levantando, indo embora, e eu, tudo bem, vou continuar aqui. Não significa que isso é uma generalização quando o Le Bon fala, mas ele fala como uma concepção de tentar compreender, então, o que ele chama lá no final do século XIX de psicologia das multidões, que a gente tende a pensar, agir, né, sentir, pensar e agir de uma maneira muito semelhante ao grupo ao qual a gente faz parte, com algumas diferenças, é claro, que é diferente muitas vezes de como a gente agiria, pensaria e sentiria se a gente tivesse num contexto individual. Isso também, vamos para um outro exemplo. Peraí, tem coisa no chat? Opa, deixei de compartilhar a tela aqui. Compartilhar a tela.
Isso também envolve outras relações que a gente vê, naquilo que a gente naturaliza socialmente, né? Por exemplo, nas relações, vou para o mais macro ainda, quando a gente fala sobre corrupção. Então, a gente diz que a gente quer acabar com a corrupção no Brasil, a gente vai apontar o dedo para determinados políticos e políticas, né? Ah, é porque o político está corrupto, o ciclano é corrupto, eu quero acabar com a corrupção no Brasil. Mas o nosso grupo, né, Brasil, brasileiros, inevitavelmente naturaliza as pequenas corrupções no cotidiano, inclusive valorizando quando você tem um determinado comportamento dito corrupto. Né? Então, tá todo mundo furando a fila, por que eu vou respeitar a fila? Ah, você é besta, você ficar aqui, todo mundo furando a fila e eu aqui, certinho, respeitando a fila, eu vou furar a fila também, tá todo mundo fazendo igual? Né? E aí, como isso se naturaliza nas nossas práticas cotidianas, né? Se esse grupo, se essa sociedade, se essas pessoas estão fazendo dessa forma, por que eu vou fazer diferente? Eu vou lá fazer igual, porque eu também preciso ganhar o meu. Eu não posso ser visto como o besta, a besta, né? Aquela pessoa boba. Ou seja, mais uma questão para pensar, mas será que no meu cotidiano eu lá pensando, mas eu não precisava ficar furando a fila, porque depois eu estou reclamando quando tem alguém furando a fila, mas eu fui lá e fiz igual. Né? Ah, eu vou passear com o meu cachorro, então eu vejo que ninguém limpa o cocô do cachorro na rua. Eu também não vou limpar, para que eu vou limpar? Se todo mundo deixa sujo lá, por que eu tenho? Né? Então, essa concepção aí, ele não fala de coletividade, mas ele está tentando fazer o que ele vai chamar de psicologia das multidões, de começar, né, essa faísca de compreender o quanto que os discursos sociais permeiam, né, as nossas relações e o nosso modo de agir, pensar e sentir, né, para além só do que a gente pensa que seria individual. E não só isso, mas que de repente, como ele fala lá no final, seria diferente se a pessoa estivesse num estado de isolamento. Então, será que a gente age igual ao nosso contexto individual? Será que a gente agiria igual no nosso contexto grupal, social? O que vocês acham? Deixa eu abrir aqui, o bate-papo não está abrindo. Tem horas que o bate-papo aparece, tem horas que não aparece. Deixa eu voltar aqui. Aqui. Ó, aqui está falando que não está compartilhando. Deixa eu entrar aqui para poder ler um pouco do que vocês estão falando no chat. Pedro Paulo, eu acho que essa não é a solução. Quando a gente fala, eu tenho nojo de cocô de cachorro, por isso não tenha cachorros. Eu acho que isso não é a solução. É que nem assim, eu não... isso seria o resumo do que a gente vive hoje da era do cancelamento, né? Então, eu não concordo contigo, eu vou lá e te bloqueio. Eu não estabeleço um diálogo, né? Então, eu não gosto de açaí, eu acho que é melhor não ter açaí no mundo, porque aí evita de eu dizer que eu não gosto de açaí, evita de eu me aborrecer com quem está tomando açaí na minha frente, então é melhor não ter açaí. Então, na verdade, não é uma solução, né? É uma negação do problema, né? Quando a gente tenta anular o problema, quando a gente tenta bloquear, cancelar. Então, claro, existem várias discussões, né? Determinadas atitudes e ações que a gente vê de pessoas conhecidas ou desconhecidas que são filmadas na rua com atitudes desprezíveis muitas vezes. Mas se tem discutido até que ponto a gente está dando abertura para o diálogo, ao invés de estar reafirmando um contexto de não diálogo, que é o que a gente tem discutido aí nesses últimos tempos, com tantas questões políticas, ideológicas. Então, é melhor anular o outro do que eu tentar o diálogo com o outro. Claro que se o outro também não quer diálogo, a gente não tem como reafirmar isso. Mas anular e cancelar também não vai resolver o problema, né? Senão a gente vai viver um grande processo de total isolamento. Vai chegar num ponto que a gente vive um total isolamento. Só vou viver na minha bolha, e as redes sociais contribuem para isso por causa do algoritmo, né? Então você acaba vendo sempre aquilo que te agrada,
e aquilo que não, que você discorda, você entra em conflito, porque você não sabe lidar com diferentes posicionamentos. Isso em diferentes ordens, tá, gente? Independente do que a gente está falando aqui enquanto perspectivas, enfim. A Carita está falando, com certeza o contexto global influencia. Eu acho que é o que a gente sempre, o que a gente vai discutir muito, né, nessa questão das origens da psicologia, não das origens, na verdade, da psicologia social em geral. Vocês veem que o Le Bon, quando ele vai falando da psicologia das multidões, ele começa a evidenciar esse aspecto, né? Ele começa a dizer assim, olha, a gente, resumidamente, o que ele está tentando dizer? Existe um pensar, sentir e agir de grupo e existe um pensar, sentir e agir isolado. E quando esse eu, né, enfim, o indivíduo está em grupo, ele acaba agindo de acordo com o grupo. Ele vai, vamos falar assim, bem no contexto senso comum, ele vai na onda do grupo. O que o grupo está fazendo, no que o grupo está falando, ele vai lá e concorda e tá como eu brinquei, né, da situação do restaurante. Todo mundo levantou, saiu correndo, eu nem sei porquê, mas eu imagino que deve ser alguma coisa. Se todo mundo está fazendo igual, é melhor fazer igual. Vou levantar e sair correndo. Se todo mundo está furando a fila, eu nem sei, nem discordo, nem concordo, eu vou, independente do modo de vida de cada uma, do caráter, do modo de vida, da ocupação de cada uma daquelas pessoas que estão na fila do banco, da lanchonete, ou sei lá o quê, e isso vai sendo naturalizado, né? Então eu vou para o supermercado e eu acho super natural, né? Lá, minha mãe, meu pai, minha avó, meu namorado, minha namorada, meu tio, papagaio, periquito, fica aí na fila enquanto eu vou terminar de fazer as compras para tu segurar a vaga, né? A gente não pode esperar nada. Será que isso também não é uma forma, né, de corrupção? A gente está tirando o lugar de alguém sem necessidade, porque a gente não terminou de fazer as compras. Então, tem muitas coisas que no nosso, né, talvez aí nesse termo que é bem senso comum, né, pensamento de manada, como o Pedro Paulo cita aqui, né, que a gente escuta muito hoje em dia, mas é um pouco do que o Le Bon começa a discutir, né, de que forma a gente vai agindo e sem querer a gente, e isso não só desse comportamento, pensamento de manada, né? Porque como diz o Le Bon, não é só um pensar e um sentir, mas também um agir de acordo com aquele grupo, mas também o quanto que isso vai influenciar, né, nessa construção da minha subjetividade, né, como eu falei lá no início. Então, existe um pensamento, sentimento, agir social sobre um determinado padrão estético de beleza. E aí, né, de repente você vai se deparar na clínica com uma pessoa que está sofrendo extremamente para tentar corresponder a esse padrão de beleza. Não só uma pessoa que chegue num contexto clínico, na psicologia, no atendimento clínico, mas no cotidiano, né? Ah, então eu preciso fazer 1000 cirurgias. Para quê? Não, porque eu me acho feia. Mas a partir de que referencial estético? Não, porque aqui, olha, eu sigo a blogueira fulana de tal, a youtuber tal, não sei quem tal, que disse que para você ser mais bonita tem que já fazer um lifting, não sei o quê, com 30 anos de idade, né? Você tem que ter o seio de um determinado tamanho, você vai ver aqueles padrões estéticos como é o nome agora, gente? Ai, meu Deus, personal stylist, né? Enfim, consultoria de moda. E aí tem determinados contextos, né? Determinadas profissionais de consultoria de moda, que há profissionais e profissionais, como há em todo canto, mas que, de uma maneira geral, reafirmam esses padrões. Não, se você tem um quadril muito largo, você tem que esconder o seu quadril largo. Bote uma calça preta. Aí, se a gente, vamos pensar mais atrás, né? Então, a gente vai num comportamento. Vou usar esse termo que o Pedro Paulo colocou aí, que a gente não usa na psicologia social, mas só para entender meio que didaticamente, né? A gente vai num pensamento de manada. Ah, não, porque eu sempre vejo todas as referências de moda estética da TV, dos filmes, são, né, desenhadas como uma boneca Barbie, né? Que não tem, que é uma boneca, ou seja, não é um ser real. Já começa por aí. Então, não tem muito quadril, tem a cintura super fina, tem os traços de origem europeia, né? Nariz fino, a boca assim, não sei o que. Então,
Eu preciso corresponder a este padrão estético de beleza. Para entrar, porque naturalizou-se. Então, não, está naturalizado. Ser bonita é ter o cabelo liso, pintar de louro, senão não tem graça. Ser bonita, e eu estou falando de padrões estéticos que não recaem só sobre as mulheres, mas sobre os homens também, né? Então, para você ser considerado um homem viril, bonito, enfim, independente do adjetivo que você queira colocar, você tem que ser todo musculoso, ter a tal da barriga tanquinho, ter a barba, né? Agora que a barba é moda, né? Então ter uma barba cheia, enfim, aí de repente aquele homem, aquele jovem não tem a barba, vou começar a tomar aqui uns hormônios, algumas coisas para ver se a minha barba enche mais, né? Vou começar a tomar a chamada bomba, né? Que o pessoal chama nesse meio, né? Para poder ficar musculoso, para eu corresponder a esse padrão de beleza estética, para eu poder ter relacionamentos amorosos, ou não só um relacionamento amoroso, mas também me relacionar com as pessoas, ser considerado um homem de valor, de respeito, enfim, né? Aí a gente vai vendo que a gente vai reproduzindo essas visões, esses olhares, né? De agir, sentir e pensar de acordo com o que aquele grupo está falando. Que às vezes, quando a gente fala em grupo, não é só o grupo. Às vezes, por isso que eu não gosto muito de usar o termo grupo, porque parece que a gente está falando de um grupo pequeno, de 20 pessoas, é uma turma, são algumas pessoas no grupinho. Na verdade, concebendo aí a sociedade, né? O grupo enquanto a sociedade. As cadeixas, né? Kardashians, né? Que entram naquele padrão de vida maravilhosa, né? A vida é viver uma vida não real, né? Enfim. Isso que tu está colocando, Tiago, assim, a Carita fala, né? O incorreto se torna um ato tão comum ao ponto de parecer correto. Eu acho que isso, voltando lá, né? É essa questão da gente naturalizar esses discursos sociais. Para não falar que é um discurso do grupo, para não ficar pensando no grupo pequeno, né? A gente naturaliza e reproduz. E aí a gente começa a sentir como, não, vou ficar revoltada, né? Se minha amiga não conseguiu pintar o cabelo do jeito que ela queria, né? Ou vou ficar revoltada e vou entrar num grupo de uma rede social contra a autonomia das pessoas serem quem elas quiserem, porque todo mundo tem que ser igual, né? Todo mundo tem que pensar igual, todo mundo tem que continuar agindo como disseram que é natural. Mas aonde, né? O que é o natural? Aí a gente vai em outra discussão, que está mais, a gente está falando das origens ainda, né, da psicologia social, que é um pouco discutir, né, lá desde como a Rosiane Neves fala, do próprio social. Então, vamos problematizar, mas o que eu estou entendendo como é natural? Determinados padrões estéticos são naturais, mas a partir de que momento? Em que ponto? Se a gente for ver pinturas de um determinado momento histórico em que o padrão de feminino, de mulher bonita, eram as mulheres que hoje são consideradas gordinhas, que são ditas como gordinhas, né? O termo que também foi utilizado, a gente vê hoje falado, né, de forma pejorativa muitas vezes, né? Então, esses padrões estéticos mudaram ao longo da história. Só que a gente já nasceu num determinado momento histórico, isso já estava naturalizado pelas pessoas, né, no nosso processo de socialização, e aí a gente foi reproduzindo e naturalizando, mas a gente nunca parou para se questionar, mas será mesmo? Até que ponto, né? Eu estou considerando um padrão estético do que eu já naturalizei desse grupo social, sociedade, enfim, sociedade brasileira, e até que ponto é realmente um parâmetro pessoal, né? Então, e aí entra um pouco do que o Tiago estava falando, né? Que nesse processo todo, quando a gente tenta ir contra a maré, parece também ser difícil. Não só ser difícil, como ser recriminado. Por exemplo, isso é muito mimimi. Tem que fazer como todo mundo faz há anos. Para que a gente vai questionar a representação da negritude nas
telenovelas, nos filmes, né? Da população preta, na música, né? Ah, não, mas isso é mimimi. Então a gente que tenta ir contra a maré e começar a questionar e começar a dizer, mas por quê? Né? Quantos atores e atrizes negros e negras tem, por exemplo, nas novelas brasileiras? Vamos falar assim de uma coisa bem local, né? Bem Brasil, né? A gente não está nem falando de mundo. Quantos vocês lembram? Quantas atrizes negras vocês lembram que vocês conseguem citar assim? Não. Nossa, tem muitas. Ou seja, Thaís Araújo, né? Lázaro Ramos. Quem mais? Que vocês lembram o nome? Porque dizem, ah, não, tem um ator, como eu vi uma vez, tem ator negro, tem aquele que fez aquela novela, que ele era o namorado da prima da tia da fulana que trabalhava na casa da personagem principal. Então, não lembra nem o nome do personagem, nem do ator, né? Não, tem também aquela que ela também faz comédia, que ela também trabalhou na novela tal como a empregada doméstica da personagem principal. Então, olha quais são as representações que a gente tem no contexto de um pensar, agir como ele fala, pensar, sentir e agir, ou seja, quais são as representações sociais, a gente vai chegar a falar disso, da população preta, da negritude, né, nos seus diversos termos atuais, no Brasil. Está cortando o áudio, deve ser a internet, então. Porque aqui tá tudo normal, né? E essas visibilidades a gente vai ver Não, do Thiago tá normal. Esses discursos, essas construções, a gente vai ver que vão se diferenciando, né? Se diferenciando não, mas vão sendo questionados. E a gente vive um momento de muitos questionamentos daquilo que foi naturalizado por muito tempo. E aí, quando você questiona, você diz, mas por que mesmo? Ah, lá vem a Amanda para problematizar tudo. Ah, lá vem a Amanda querer ser a diferentona. E às vezes não é isso, é só um processo de análise, de reflexão, né? Uma vez que a gente percebe que a gente pode estar tendo aí um pensamento de manada, como diz o Pedro Paulo, né? Como ele colocou aí. Como o Le Bon vai lá na psicologia das multidões dizer a gente tende, sim, a agir, pensar e sentir muitas vezes a forma como aquele grupo está agindo, pensando, né, e sentindo, que seria diferente se a gente tivesse isolado, né? Então, é bem nesse contexto, né? Que o Thiago também vai falando aí no chat, né? Essa questão dos rompimentos pela história, enfim. O homem ideal tem que ser o Tony Stark ou o Capitão América. Isso aí, Thiago, é muito legal, muito interessante tu trazer, porque eu participo. Uma das coisas, apesar de ser ruim a gente falar que existe alguma coisa positiva na pandemia, porque a pandemia por si só, né, ela não tem nada de positivo, mas num contexto mais pessoal, assim, eu comecei a participar de um grupo de estudos em masculinidade, gênero e masculinidade, na verdade focado em masculinidades aqui na Amazônia. E se discute muito essa questão, né? Quais são as construções que a gente vê, as representações sociais da masculinidade no mundo e no Brasil, nos filmes, nos desenhos animados, né? Nos animes, nos mangás, nas coisas mais que a gente nem imagina. E aí uma criança, né? Vamos pensar, acabei de ter uma criança, um menino. E aí como é que esse menino vai entrar no mundo? O que vai ser? O que ele vai ver? Que ele tem que ser para ser uma grande pessoa, só que ali pelo rótulo do ser um grande homem. Ele tem que ser igual ao Tony Stark. Ele tem que ter muito dinheiro, ele tem que ser extremamente inteligente em tecnologia, em equipamentos. Ele tem que ter o carrão do ano, ele tem que ser bonito, esbelto lá, com óculos, isso, aquilo. Ele tem que ser orgulhoso, durão. Se a gente for ver, né, já até analisando um perfil psicológico do Tony Stark, né, do Homem de Ferro.
Ele é o cara que não dá o braço a torcer, que vai convencer todo mundo que ele está certo, né? O Capitão América eu quase não vi o filme, então tenho pouco a falar sobre o Capitão América. Mas são essas construções também. Dois personagens brancos, né? Ou seja, a gente vai observando isso. Americanos, né? A gente não está falando da América Latina, enfim, ou seja, como a personificação do que é ser o Capitão América, olha aí já o nome do super-herói, né? Que vão trazendo essas representações, né? Esse é o lado. E eu acho isso também que tu vai. O Pedro Paulo também falou rico, milionário, filantropo, exatamente, que é essa personificação do Tony Stark. E esse lado positivo da modernidade, da pós-modernidade, que alguns autores chamam, né, de pós-modernidade, a modernidade seria então até os anos 2000, a partir dos anos 2000, final de 90 para anos 2000, a gente entraria numa pós-modernidade, né, que vai ampliar, que é a história da desconstrução. Então agora vamos desconstruir tudo que foi dito e que foi dado como habitual, natural, enfim. Para começar a tentar pensar e se criticar sobre isso. Eu acho que isso sempre houve, né? É um processo desde lá, que a gente vai ver que isso acontece na psicologia social na América Latina e no Brasil, que essa pós-modernidade, na verdade, ou, por exemplo, que a gente diz de autores pós-estruturalistas, né? Que vão influenciar a psicologia social também, como Michel Foucault, o Pierre Bourdieu, enfim, o Jacques Derrida, né, que também tem um grande diálogo com a psicanálise, aí o Pedro Paulo, que é o nosso psicanalista, né, da turma, que vão falar assim, qual é a origem, o que é o natural, o que é o real, né? Começam a questionar e a desconstruir. Não existe realidade, né? Na verdade, não só isso, outros autores, se a gente for discutir lá pela visão da fenomenologia, já falavam um pouco sobre isso. Mas vão começar a refletir sobre o assunto, dizer nem tudo é tão natural assim. Então, a loucura, quando Foucault vai falar da história da loucura, a loucura é a loucura porque sempre houve? Não, em que momento surgiu? O que se denomina como loucura? Se a gente for pensar dentro da própria psicologia, gente, né? O que é as denominações, por exemplo, do TDAH, transtorno déficit de atenção e hiperatividade. Então, teve um momento, há uns 5, hoje em dia a gente vê com um pouco menos de discussão, mas teve um momento que era um boom. Toda criança que era muito agitada na escola é porque ela devia ter hiperatividade, né? Aí era todo mundo produzindo, discutindo TDAH. Mas será, ou seja, num determinado momento começou a se dizer que aqueles comportamentos, que aquelas ações de uma criança significavam um transtorno e se transformou num transtorno, né? Então aí a gente vai lá, vai olhar a criança, vai analisar e vai categorizar e vai dizer assim, não, de acordo com este manual, com este formulário, com isso, esta criança tem TDAH. A questão não é só anular isso, mas é refletir que efeitos isso tem socialmente, nas relações sociais, nas relações para aquela criança, né? De eu psicopatologizar, olha, Joãozinho, você tem um transtorno, então você vai ter que tomar um remedinho para você ficar mais calminho. Enfim, né? Tem muitas coisas aí para a gente pensar sobre isso, né? E aí tem também, a gente já tem que é o Pantera Negra, falando de filme, já que o Pedro Paulo citou, eu lembrei do Pantera Negra. Então tem um Pantera Negra que traz essa discussão dentro do cinema, que a gente chama de cinema dominante, né? O cinema hollywoodiano, que tem grande repercussão mundial, né? Os filmes que saem de Hollywood atingem o mundo inteiro. E aí começam a discutir essas temáticas, né? Quer dizer, existem heróis, ainda é um só, se a gente for pensar em toda a história, né? A construção do feminino, então, a minha época era só princesa, a princesa que fica esperando o príncipe encantado. Aí a gente constrói toda essa produção de uma subjetividade de que as relações afetivas para a mulher hétero, no caso, é sempre uma espera do príncipe encantado. Aquele que vai me botar no cavalo branco, e aí eu vou, né,
ser feliz para sempre, que também a história sempre termina no início da relação, né? Não fala o resto da relação amorosa. Já começa de ser a princesa, que é muito bem cuidada, que não faz nada, né? Que está lá no castelo, protegida pelos pais, ou tem que passar por uma coisa muito difícil lá com os anões, falar lá da Branca de Neve, né? Com os anões e tudo mais, para depois o príncipe encantado resgatar ela daquela situação tão horrível que ela estava vivendo. E que também a gente vai ver que tem um recorte de classe, ou seja, a princesa, a mulher tem que ser uma princesa, ela tem que ser rica, ou seja, ela já vem de famílias ricas, Branca de Neve, Bela Adormecida, enfim. E ela passa por relações em que ela fica à espera daquele que vai salvar ela de alguma coisa, de alguma situação, né? Enfim. Né? A gente vai mais pro Shrek e pra Fiona, que eu também, hoje em dia, eu olho assim, mas o Shrek é o ogro, né? Então vamos casar com ogros. Eu vou me sair do príncipe e vamos pro ogro. Será que o outro extremo? Apesar do Shrek trazer outras discussões, né? Mas aquele último dele, que é quando a Fiona já tem, que ele tá com as crianças, com os filhos, aí ele que se revolta e sai porque ele não aguenta mais, né? Aquele discurso bem da paternidade que não aguenta mais o barulho das crianças, a confusão dos filhos, a mulher que não dá atenção para ele e tal, e aí ele precisa sair daquele ambiente para viver outras coisas, aí depois ele se arrepende, olha como a família é maravilhosa, mas ainda reproduzindo um ideal de paternidade que ajuda, não é o que é pai, mas é o que ajuda. Ele é legal porque no final ele volta a ajudar, ele percebe quanto ele ama os filhos, enfim. Mas já promove essa discussão, que já é positivo, né? No desenho, já vai promovendo essa discussão. Ei, vamos lá, você é pai, tem que ajudar, e não, né? Já é um início dessa mudança de visão. Né? Mas é inevitável, gente. Como eu estudo isso e como eu sempre tento trazer isso para a minha vida pessoal, que é um ponto que a gente vai ver, às vezes eu sempre escuto as alunas e alunos, professora, acho muito interessante, mas na vida pessoal é difícil, né? Que eu acho que até um pouco do que o Thiago falou lá antes. É porque a gente está num mundo que, nesse grupo, nesse discurso social que reafirma algumas naturalizações e que para a gente trazer para o pessoal, a gente tem que desconstruir com as outras pessoas que tentam estar sempre colocando a gente nesses quadrados e com a gente mesmo, né? Ai, vou ter uma filha, um filho, quero tudo rosa, quero tudo azul. Por que eu não quero? Por que eu tenho que querer também? Por que tem que ser? Enfim, isso aí são pontos para se ir pensando. Tenho que fazer chá revelação, como a gente já falou aqui, né, em outro momento. Qual a necessidade? Mas eu gosto porque está todo mundo fazendo, eu adoro festa, eu quero fazer porque eu quero festejar. Então tá, é uma escolha, né? Mas sabendo que também qual é a necessidade do chá revelação. Eu sempre fico repetindo, até repito essa história, porque eu acho assim, para mim vira uma guerra dos sexos, né? Tipo, estourou o balão, é azul, aí todo mundo pula, aí a sensação quando eu vejo as pessoas pulando porque é menino, eu fico falando, então eles iam ficar tristes se fosse menina? Ou o contrário, estourou o balão, é a rosa, é uma menina, todo mundo pula. Então significa que se fosse menina ia ser chato? Não sei. É a sensação que me dá, né? Mas são coisas que aí a psicologia social fala. Então a gente tem que refletir de que modo a gente está agindo pensando em grupo, de forma, agora trazendo um pouco a minha perspectiva, consciente, como uma escolha, ou apenas como estou repetindo o que está todo mundo fazendo, né? Então deixa eu ir lá fazer igual. Eu acho que esse é o ponto. Deixa eu voltar aqui. A gente falou bastante do Le Bon. Então, quando o Le Bon... Deu para entender, gente? Acho que ficou bem claro, né? Deixa eu só ver aqui um... Eu estou só com uma dúvida. Me deem um feedback. Até que horas é a nossa aula? É 5h20, não é isso? Peraí. Até 5h30. 5h30, né? Tá. É porque, como eu sempre dava aula de manhã, os horários da tarde, ainda estou tentando lembrar esses horáriozinhos, né? Os 10 minutos, 5 minutos, 5h30. Então, vai dar tempo. Deixa eu só voltar aqui, compartilhar a tela.
Então, o Le Bon começa essa discussão, mas ainda com olhar de cientista social. Mas se a gente for pensar enquanto origem, né, de psicologia social, ou seja, a gente tem um trabalho que veio das ciências sociais falando de uma psicologia das multidões. De uma maneira, isso foi lá no final do século XIX, né, ou seja, quase na virada aí para o início do século XX. No início do século XX, aqui, né, esse aqui é até um slide da Tássila, ela vai pontuar duas coisas importantes, né? A gente tem, por um lado, a psicologia se desenvolvendo, né, no final do século XIX, início do século XX, falando de uma necessidade da psicologia ser científica, se afastar das ciências humanas no sentido de filosofia, porque a gente precisa ir a partir, né, do Wundt, por exemplo, que ele vai fazendo aquela discussão mais ligada a uma psicologia norte-americana, né, falando dessa necessidade da psicologia se transformar numa ciência, né, numa disciplina científica como as ciências naturais, com dados quantificáveis, com informações, com um contexto de laboratório, enfim. Mas ele também tenta falar um pouco sobre isso, porque o Wundt fala de uma concepção de mente enquanto consciência e como isso, né, quais as relações em suas manifestações externas. Só que, paralelo a essa construção da psicologia enquanto ciência, né, e ainda numa visão muito ligada a um referencial positivista, enfim, a gente vai ver que surgem duas matrizes, a gente vai entrar agora no que é chamado da matriz franco-germânica e de uma matriz anglo-americana, né? Essas duas matrizes, elas vão, dentro da psicologia social, elas vão estar pautadas ainda em visões da psicologia, inicialmente relacionadas, da psicologia social, relacionadas à própria psicologia, tá? Em que a gente vê o quê? Então, a gente tem lá a discussão das ciências sociais, né? O Le Bon está dizendo, olha, a gente tem uma psicologia das multidões. E aí, o que se fala na psicologia, então, sobre grupos ou sobre relações sociais, enfim. Num primeiro momento não, numa origem, numa matriz franco-germânica, né? O grupo, a concepção de grupo, começa a se transformar, então, num objeto de estudo, tá? Mas ainda começa a ganhar uma densidade com uma visão de psicologia social durante a Segunda Guerra Mundial, com o Kurt Lewin, né? Que vai ser considerado, entre alguns autores, o fundador da psicologia social. Eu não sei se está dando para entender essa diferenciação. O Le Bon, a gente vai falar assim, dos primórdios, quem é que começa a falar de uma psicologia social? Foi um cientista social, mas ele não fundou a área do conhecimento psicologia social, tá? O Le Bon, ele vai falar, é um dos primeiros trabalhos que surgem aí na história do conhecimento, no contexto, em falar que existe uma psicologia das multidões, né? Que seria uma psicologia grupal, né? O que ele usa é um termo de psicologia das multidões. Mas ele está lá nas ciências sociais querendo falar sobre isso. Mas dentro da psicologia em si, começa a se discutir, então, o conceito de grupo. E aí a gente vai ter essas duas matrizes. Num olhar, uma matriz franco-germânica, lá o Kurt Lewin discutindo a noção de grupo, a noção de campo, né? Essas questões mais relacionadas à noção de grupo. E aí, de maior profundidade de conhecimento para falar do Kurt Lewin, a própria Tássila, né? Que ele vai ser um dos contemporâneos dos fundadores da psicologia da Gestalt e também dessa teoria ele sai, né, da Europa e vai se erradicar nos Estados Unidos, tá? Aí, a partir da década de 30 aí dentro do Massachusetts Institute, né, enfim, Instituto de Tecnologia de Massachusetts, né? Mas o foco dele estava muito ligado à dinâmica de grupo, né, que aí são pontos importantes quando a gente vai falar em grupo, dinâmica de grupo, ou seja, essa matriz franco-germânica está com o pé lá nos estudos do Kurt Lewin. A matriz anglo-americana, norte-americana, enfim, já vai ter um diálogo. Esse quadro, né, maior, que é até da Tássila também, eu acho que sem querer ela repetiu, ficou repetido a mesma coisa que está aqui.
Os outros que vão, esses menores que estão discutindo a matriz americana. A matriz americana, ela vai estar muito mais ligada ao próprio desenvolvimento da psicologia nos Estados Unidos, e com uma linha muito mais ligada ao positivismo enquanto base teórico-filosófica e à própria psicologia comportamental, né? Então, nesse quadro aí, bem embaixo das origens, fala, né, na Escola Americana de Psicologia Social, cabe ainda o destaque para William McDougall. Esse autor, que era britânico, viveu 24 anos na América e foi um dos primeiros a utilizar o nome de psicologia social, enquanto área do conhecimento mesmo, né? E comportamento, dentro do campo da psicologia social. E representa uma tendência mais evolucionista americana. Então, aí nesse quadro mais abaixo, menorzinho, né? Ela fala, então, o avanço da psicologia social norte-americana se deu devido à migração dos psicólogos europeus, né, que vão para os Estados Unidos fugindo do nazismo da Segunda Guerra Mundial. Se a gente for ver, de algum modo, tanto de uma matriz franco-germânica como de uma matriz americana, tá? E aí, deixa eu ver se a gente tem tempo que tem. E aí eu vou até botar um esquema aqui no quadro para ficar talvez um pouco mais didático de compreender. Ah, meu Deus, esqueci dentro do carro a minha caneta piloto. Mas vamos aqui então, vamos tentando aqui para ficar um pouco mais claro. Eu deixei dentro do carro, que eu tive que tirar da bolsa. Então, quando a gente vai falar de uma matriz, a gente vai falar então de que forma? Eu não sei se dá para usar o Word. Mas, na verdade, acho que não vai ficar muito legal tentar simular um quadro aqui no Paint ou no Word, né? Para ficar um pouco mais didático. É só porque eu sou daquela que adora fazer esqueminhas mentais, enfim, né? Para ficar um pouco mais didático. Mas se a gente for pensar, então, quando a gente fala dessas origens, a gente tem, então, a psicologia social, né? Vamos pensar psicologia social. Né? Nos primórdios da psicologia social, a gente vai ter o trabalho do Le Bon, né? O Le Bon falando, então, de uma psicologia das multidões. Aí ele ainda não é denominado como psicologia social, é considerado um dos primeiros trabalhos que vai falar de estudo do indivíduo-sociedade, né? Mas dentro da psicologia vão surgir, então, duas vertentes, né? A gente vai ter uma vertente franco-germânica e uma vertente norte-americana, anglo-americana. Essas vertentes, então, a vertente franco-germânica, ela vai ter algumas, né, ela vai se desmembrando em algumas discussões. Então, a gente vai ver que lá tem a origem no Kurt Lewin, mas vão ter discussões que vão estar relacionadas, ou seja, a uma psicologia social, a análise dos grupos a partir de uma visão, por exemplo, da fenomenologia, alguns diálogos com a psicanálise, né? Com a compreensão do mal-estar da civilização, futuro de uma ilusão, enfim. E outras teorias, outras bases filosóficas dessa matriz franco-germânica. Tá? Na matriz americana, a gente vai ter dentro dessa matriz norte-americana já uma forte influência de base positivista e prioritariamente de uma psicologia comportamental. Então, a discussão sobre o social vai estar muito relacionada a essa compreensão de causa e efeito, de relação sujeito-ambiente, mas com foco nas relações ambientais, né? Então, que questões que não só que estímulos ambientais, mas que questões, que pontos, né? Enfim, desse ambiente enquanto um comportamento social, usando bem o termo comportamento social, vão influenciar, vão gerar, então, esqueci o termo que a comportamental utiliza, né? Vão influenciar esse sujeito, né? Nas suas ações no mundo, no seu comportamento no mundo. Só que dentro dessas duas matrizes, né? Eu tenho a franco-germânica e tenho a
americana, né? Então a gente tem aqui essas ramificações, esses galhos, né? Fenomenologia, psicanálise, aqui prioritariamente positivismo. A gente vai ter uma terceira influência que vai se desenvolver já no final do século XX, né? Meados final do século XX, que isso vai ser na década de 70, 80, que vai ser a psicologia social latino-americana, que se desenvolve com novas discussões e com outras bases teóricas, prioritariamente, nesse momento da década de 70, 80, com uma base sócio-histórica, que é chamada psicologia sócio-histórica, de um olhar, de um viés mais marxista, ou seja, com um diálogo maior com as ciências sociais. Então, vão ter teóricos inicialmente com essa visão mais marxista, ou seja, dentro de uma sociologia, dentro das ciências sociais, outros que vão dialogar com discussões da antropologia, uma psicologia social que vai estudar a cultura, a visão de cultura, vai tentar pensar na relação de psicologia e os estudos do Claude Lévi-Strauss, né, sobre cultura, enfim. Então, essa psicologia social, né, da América Latina, que vai se desenvolvendo muito no Brasil, né, vai também trazer outras referências teórico-metodológicas, outras referências filosóficas, inclusive, que não estão tão ligadas à psicologia em si, tá? Ou a diálogos com vertentes da psicologia, né? Porque a fenomenologia ela é um campo da filosofia também, né? Mas aí essa ponte sempre da psicologia, fenomenologia e estudo dos grupos. Ficou um pouco mais claro, claro que desenhar no quadro fica melhor, né, gente? Deixa eu só abrir aqui. Na verdade, eu apertei no botão errado para ler o chat. Um viés mais franco-germânico. Ficou mais claro, gente? Queria até aproveitar para... Me dei um retorno aí. Eu achei que eu estava até com a minha caneta. Sim. Eu estou falando Etione, é Ana Carolina. Para lembrar que tá só o nome do... Não é isso? Me corrijam. Tá. Então, a partir daí, a gente tem... Ué? De vez em quando trava aqui. Computador, volte, querida. Pronto. Então, a gente vai ter essas duas matrizes com esses diálogos, né? E a gente vê que, inevitavelmente, também uma coisa que é importante acentuar, que é tanto a matriz franco-germânica como a americana, elas vão ter origens, de algum modo, de psicólogos europeus, sendo aqueles que migraram para os Estados Unidos, enfim, mas também com olhares que estão muito referenciados nas suas realidades sociais. A psicologia social da América Latina, latino-americana, vai tentar também começar a problematizar isso, né? Ela vai falar assim, tá, mas será que a gente não está importando muita teoria europeia e norte-americana e não está considerando a nossa realidade social e a gente está tentando aplicar uma teoria norte-americana num contexto social que é totalmente diferente, ou aplicar uma teoria produzida na França, na Alemanha, na Inglaterra, enfim, outros referenciais da Europa em geral, e aí a gente pega essa teoria e vamos olhar o Brasil a partir de uma teoria que é produzida num outro contexto. Então, a psicologia no Brasil, né, na América Latina e no Brasil especificamente, começa a contestar isso também. E aí, né, essas matrizes é só para a gente entender o que existe de referência na psicologia social. Então, quando a gente chega nas origens da psicologia social no Brasil, o que a gente percebe, né? Como é que se desenvolve?
No início do século XX, assim como acontecia no mundo todo, existiam as discussões, ou seja, as discussões com uma visão um pouco mais específica de psicologia social. Peraí que eu chutei aqui sem querer. Elas vão estar envolvendo prioritariamente essas visões teórico-metodológicas de teóricos da Europa, norte-americanos, enfim. E aí o que é considerado assim um dos primeiros estudos etnopsicológicos, né, que tem início numa chamada psicologia social no Brasil, são alguns estudos do Nina Rodrigues, que assim, ele não tem nada de positivo na referência dele, tá, gente? Por quê? Nina Rodrigues era um psiquiatra brasileiro, maranhense, inclusive, e aí ele, enfim, sai do Brasil, vai estudar na Europa e vem com teorias extremamente eugenistas, compreendendo que, discutindo a questão dos processos sociais e principalmente, né, dessa visão que ele chama, né, de etnopsicológicos, para falar que o problema do Brasil, o problema social do Brasil é a mestiçagem, que era o termo que era utilizado na época, né? Ou seja, que a miscigenação de raças que aconteceu no Brasil gerava, então, um problema social, pois as populações de origem africana eram consideradas mais primitivas, assim, extremamente preconceituoso, racista, enfim, mas eram teorias sociais da época, gente, né? Eram discussões para fazer uma análise sociológica do Brasil e de como se realizar mudanças sociais para melhor no Brasil, com práticas, então, de um embranquecimento da sociedade, evitando a chamada miscigenação, que era o termo que eles utilizavam lá. Então, esses estudos etnopsicológicos, né, vinham com esse viés do Nina Rodrigues, né? Ou seja, como colocam aqui, o animismo fetichista dos negros africanos, essa compreensão, né, extremamente preconceituosa, que eram populações primitivas. E as coletividades anormais, ou melhor, como coloca lá Platini, nos estudos que se revelavam, né, que revelam que a visão do Nina Rodrigues revelava um confronto entre a etnografia e a psicologia, ou seja, numa perspectiva de tentar dialogar entre antropologia, que ia estudar os povos, a cultura dos povos, das tribos, né? Lá, o início da antropologia, dentro da antropologia se tinha uma visão, hoje em dia a antropologia, pelo contrário, né? Não utiliza mais esses termos, renega esses termos, enfim. Mas nesse momento se tinha uma visão de antropologia em que existiam povos primitivos, né, e povos civilizados. Então, que isso acaba acontecendo desde lá, enfim, até hoje, infelizmente, a gente ainda tem a reafirmação desses discursos quando se fala da população indígena, como povos primitivos, simplesmente porque eles têm hábitos, culturas, fazeres, sentires e agir, né, diferente dos nossos. E a gente não, porque a gente é urbanizado, porque a gente vive numa casa de concreto, cada um isolado no seu quarto, porque a gente tem determinadas práticas, nós somos, né, mais civilizados que os povos indígenas. E, na verdade, aí a gente volta para aquilo que o Lebrun já estava discutindo lá no início, né? A gente, na verdade, está repetindo uma naturalização de um pensamento que veio desde a época da colonização, que era uma necessidade de colonizar aquele povo para poder tomar conta daquele território. Então, não, nós somos melhores, né? E o que é muito relativo, se a gente for pensar no respeito à natureza, que é totalmente diferente, né? E vários exemplos aqui que a gente pode imaginar. Mas aí vocês depois podem ir trazendo esses questionamentos para senão eu vou embora nos exemplos e aí vamos voltar aqui para a teoria. Então, o Nina Rodrigues tinha essa concepção,
E aí ele utilizava, então, materiais etnográficos recolhidos a partir de observações muito precisas e que eram interpretados como uma questão de psicologia clínica na época, né? De coisas que ele vai remeter, inclusive, a discussões do Lombroso. Então, ele vai justificar por padrões corporais, por modos de agir, por criar padrões de inteligência, coisas nesse sentido, dentro do que Nina Rodrigues afirmava ali como respaldo teórico-científico. Então, Nina Rodrigues considera os problemas da integração das populações europeias, as advindas da diáspora africana, que, segundo ele, constituíam, né, o principal obstáculo para o progresso da sociedade global. E aí, não só Nina Rodrigues, a gente vai ter outros teóricos eugenistas no mundo nesse momento, né, no início do século XX, mas ele vai ter grande influência num determinado momento da história aqui no Brasil. Contudo, isso vai ser problematizado, né? Isso aí, primórdios da psicologia social no Brasil. Mas, assim, né, a gente começa, frente a essa visão, que era uma psicologia ligada a um discurso da antropologia, mais um discurso extremamente preconceituoso, enfim, a gente vai ter dois referenciais que se desenvolvem no Brasil por muito tempo, né? Já mais nas últimas décadas, né? A psicologia social brasileira, então, nas últimas décadas, ela vai ser marcada por dois teóricos, não que sejam só eles, mas assim, são os dois teóricos que vão meio que... A gente viu aquelas matrizes no mundo, né? Psicologia matriz franco-germânica, matriz norte-americana. No Brasil, meio que acontece a mesma coisa, né? A gente vai ter uma matriz mais ligada à psicologia comportamental, experimental, enfim, cognitivo experimental, e aí que de base mais norte-americana, e aí a gente vai ter uma matriz ligada a uma perspectiva de mais da sociologia ligada ao marxismo, a uma psicologia socio-histórica, tá? Ao marxismo enquanto origem. Hoje em dia já vai se delimitar em várias outras vertentes, assim como a gente viu lá os outros galhos lá da franco-germânica e da norte-americana, isso também acontece no Brasil. Então, o Haroldo Rodrigues é um referencial, né? Então a gente tem muitos, vocês vão ver se vocês jogarem na internet, psicologia social, ou vai aparecer assim, os clássicos, né? Os livros clássicos de psicologia social Psicologia Social do Haroldo Rodrigues, ou O que é Psicologia Social, ou Psicologia Social, um Homem em Movimento, da Silvia Lane, né? Que vão ser meio que essas duas matrizes no Brasil. O Haroldo Rodrigues, ele vai vir com um ponto de vista mais empirista e ele adotou uma abordagem mais experimental cognitiva, por exemplo, da análise das propagandas, da influência das propagandas no comportamento social e vice-versa, né? O Haroldo Rodrigues, a gente vai ver na aula que vem, na sexta-feira, que a gente já vai adentrar essas duas referências nacionais. O Haroldo Rodrigues traz essa análise entre essa concepção, né, de analisar, então, indivíduo e sociedade. Não com esses termos, tá, gente? Mas ele vai pensar no comportamento, né, de que forma essas questões do ambiente interferem num comportamento individual. E aí ele vai falar também das relações, não só de causa e efeito diretamente, mas dessa visão mais direta, vamos dizer assim, tá? E aí, já para a década de 70, né, 80, então a gente passa muito tempo no Brasil como referencial de psicologia social, estudando sempre essas relações entre sujeito e sociedade, comportamento social, pensamento social, atitude, formação e mudança, né? Motivação, coisas mais ligadas no viés mais estruturalista, inclusive. Não, nesse processo, já final da década de 70, a gente tem um movimento que é mundial, né? Não é só no Brasil, do movimento da contracultura, do questionamento dos padrões e dos valores discutidos da década de 50, 60.
E isso também acontece no Brasil, né? Então, esse é um momento de um grande boom teórico-filosófico no mundo todo, né? Então, é um momento em que se desenvolve os chamados pós-estruturalistas, que começa-se novos teóricos que vão discutindo essa questão da modernidade, ainda não era tão pós-modernidade, mas como Foucault, como o Bourdieu, o Jacques Derrida, né, que estão ali produzindo as suas teorias, desconstruindo esses arcabouços muito, né, construído em bases, não, é isso e é isso. Não, vamos questionar ali no final da década de 70, 60, 70, né, o Foucault até, 60, 70. O início dessas discussões filosóficas. E aí no Brasil, né, isso chega no Brasil a partir da Silvia Alane, que vem de um referencial, então, não tanto inicialmente dialogando com uma psicologia de base ou de uma abordagem específica, mas a Silvia Alane traz um diálogo com a sociologia, com o marxismo e com uma perspectiva socio-histórica. Então, Silvia Alane adota uma linha marxista e socio-histórica porque ela vai discutir não mais só a relação entre o sujeito e a sociedade, mas ela também tem como um ponto importante, ela acaba sendo uma virada de chave na discussão da psicologia social no Brasil por dois pontos. Um, que ela começa a criticar essa importação das teorias, apesar dela estar bebendo lá no referencial marxista, que é de uma teoria europeia, enfim, mas ela vai questionar como é que a gente se apropria dessas teorias quando chega no Brasil? Será que eu tento reproduzir, olhar e fazer igual? Ou será que eu tento trazer a teoria para dialogar com a realidade do Brasil? Né? Então, ela vai começar a dizer, por que a gente também não usa autores brasileiros? Por que a gente não vai, então, estudar a sociologia brasileira? Né? Por que a gente não vai, então, discutir esses autores, mas olhando para a nossa realidade, não tentando utilizar a teoria e aplicar dentro de um contexto diferente. E um outro ponto é porque é o próprio questionamento de qual é o objeto de estudo da psicologia social no Brasil. Será que no momento, então, que a gente importa essas teorias, a gente fica olhando relação sujeito-sociedade, pensamento social e tudo mais? E a gente está esquecendo de que o objeto de estudo da psicologia social é também discutir os problemas sociais, né? Como é que a psicologia social tem a dizer sobre a miséria? O que a psicologia social tem a dizer sobre a violência, sobre a fome, né? Sobre o racismo? Então, a Silvia Alane vai dando esse puxão de orelha do que se vinha produzindo de psicologia social no Brasil nesse sentido. Então, uma psicologia social comprometida com o social, é meio que uma frase que está muito ligada a ela, né? A Silvia Alane. Podem perguntar, gente. Ou acho que é microfone aqui. E aí a gente já está no finalmente da nossa aula, né? Então, ela tem como uma grande discípula dela, a Ana Bock. A Ana Bock é aquela que produziu aquele livro clássico da psicologia, que é bem introdutório à psicologia, né? Não sei se vocês chegam a ver no primeiro semestre. A gente normalmente utiliza mais ele com outras, tipo assim, psicologia aplicada a alguma outra área, né? A saúde e tudo mais, que é aquele Psicologias, uma introdução ao estudo da psicologia, né? Que é da Ana Bock. A Ana Bock também reuniu tem um livro muito bom dela, que na verdade ela organiza, que é a História da Psicologia. Então, não mais aqueles livros de história da psicologia dos autores americanos, enfim. Ela reúne e ela organiza um livro da história da psicologia cada capítulo vem a partir de teóricos que dialogam. Então, falando da história da psicologia, em que momento surge, quando a gente vai falar a história da psicologia, por exemplo, as discussões da cognitivo-comportamental. Quem escreve o capítulo é uma professora, um professor da cognitivo-comportamental. Então, se é para falar sobre as questões da história da psicologia e a psicanálise, aí tem um capítulo, vai ser um psicanalista que vai escrever aquele capítulo. É bem interessante esse livro. Bem atual, né?
Então, a Silvia Alane, como eu falei, então a gente tem esses dois referenciais, o Haroldo Rodrigues e a Silvia Alane. Silvia Alane também, né, participou da Abrapso, que é, como eu falei, já falei para vocês, é a associação de maior referência no Brasil em psicologia social, né? E que lá vocês veem que, como eu sempre falo aqui, vai entrar no congresso da psicologia da Abrapso, tem trabalhos com os diferentes referenciais, né? Desde lá falando de fenomenologia, outros com a sócio-histórica, outro dialogando com Foucault, né? Uma coisa mais psicologia social crítica, outro já com viés dialogando com Bruno Latour, que é um sociólogo que fala sobre, contesta essa concepção de modernidade, né? Que é um livro dele, Jamais Fomos Modernos. Enfim, né? Então vocês veem que é bem amplo. Na sexta-feira, aí a gente vai trabalhar mais especificamente, então, eles dois. Então, entendendo que eles são meio que as matrizes da psicologia social no Brasil, o que tem, o que o Haroldo Rodrigues fala sobre psicologia social, né? Então, da onde surgiu a psicologia social a partir do Haroldo Rodrigues? Quais são as referências que ele tem, que ele traz? A concepção de pensamento social, interação humana, enfim, né? E aí, deixa eu voltar aqui. Então, e aí a gente vai discutir, então, Haroldo Rodrigues na sexta-feira. Se a gente conseguir discutir tudo em um dia, não sei se tem muita coisa. Na outra semana a gente já fala da Silvia Alane, né? Então a gente vai falar desses dois referenciais para a partir daí a gente falar o que tem na psicologia social atualmente, já daqui a umas 2 semanas, tá? Dúvidas, gente? Tudo tranquilo? Deu para entender um pouco essas origens, né? Que às vezes, quando a gente vai falar de construção histórica, das origens, né, de uma determinada disciplina e tudo mais, às vezes é meio chato, né? Ai, vou ter que falar da história. Mas é importante para a gente não. Exatamente, porque a psicologia social contesta essa naturalização de tipo, não, vamos logo discutir aqui psicologia social contemporânea, o que é representação social, né, o que é teoria do ator-rede, né, o que é o diálogo com a sociologia, com Foucault, o que é a concepção de pensamento social, e fica aquela coisa, tá, mas de onde veio isso? Né? Então, é importante para a gente, uma psicologia social franco-germânica paraense, né? Como o Thiago colocou aí. Ok. Bom, gente, então é isso, tá? Eu vou mandar para vocês o texto do Haroldo Rodrigues. Eu só tenho que confirmar, porque tinha um material do Haroldo Rodrigues que eu não tinha em PDF, a Tássila tinha, mas ela também não estava encontrando, enfim. Se não, eu tenho outro livro do Haroldo Rodrigues, só para a gente entrar em contato, porque acho que às vezes é importante, não adianta eu falar sobre ele, mas é bom vocês lerem o que o cara está falando sobre psicologia social, mesmo que a gente discorde, como eu já falei em outra aula, né? Mesmo que a gente discorde, a gente tem que ler, para a gente se apropriar e saber, né, o que estão falando sobre. Então é isso, gente. Eu vou, até falei aqui, peraí. Cadê participantes? Fechar aqui o chat, porque eu estava tirando a foto. Eu só tenho que lembrar que aqui a Etiane é a Ana Paula. Ana Paula, chamei de Ana Carolina depois, né? Então é melhor, que quando a gente tira a foto, a gente não consegue. Eu vou tirar a foto da lista. E aí eu tiro a foto daquele trecho do chat junto. Para ficar bem aqui. Pronto. Então é isso, gente. A gente se encontra na sexta-feira, tá? Eu mando material por e-mail e pela plataforma, né? Porque agora a gente já está acessando a plataforma. Eu estou baixando os vídeos, porque tinha alguns vídeos, como eles ficam salvos aqui, meu computador está super lento em casa. Esse final de semana eu ainda me mudei de apartamento, então tá meio caótico, assim.
Eu vou até aproveitar aqui para baixar e já postar na plataforma, porque já estou conseguindo colocar no YouTube para botar o link lá para vocês. Das aulas gravadas, né? E dos materiais. Mas eu vou mandar também ainda essa semana o material por e-mail. Mando na plataforma e mando por e-mail, tá ok? Então é isso, Ok, gente. professora, obrigada. Nada, até sexta. Tchau, tchau, gente.